da feijoada, que é o próximo dia 12, estará sendo então, os irmãos poderão estar retirando, e essa feijoada, todo o valor arrecadado será voltado para a festividade dos nossos jovens. Então, a nossa liderança aí, o irmão Tiago, todos os que estão aí, podem estar comprando, adquirindo, para no dia 12, no domingo de manhã, você estar tirando a sua feijoada. Amém, meus amados irmãos? Capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, por favor. Capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Estarei fazendo menção de 3 versículos, não irei me demorar. Aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa tarde será uma palavra de reflexão, de edificação para as nossas vidas. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Quantos pode dizer amém? A Bíblia Sagrada, a qual o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aqui é o final do período dos juízes, e daqui a alguns anos, dentro do contexto bíblico, será instaurado a monarquia em Israel. Nós vemos aqui a Bíblia Sagrada trazer uma família, descendentes de Arão, separados para serem sacerdotes, aqueles que deveriam interceder pelo povo, ensinar o povo a obedecer à lei do Senhor, a se desviar do mal, a se desviar do pecado. Mas infelizmente, meus amados irmãos, Eli e os seus filhos negligenciaram nisto ao qual Deus os chamou. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Israel, então, passará por um período muito difícil. Eli, por negligenciar o seu papel de pai, ele não vai ensinar os seus filhos a temer a Deus. Apesar deles serem sacerdotes, vestirem as roupas sacerdotal, apesar deles estarem diante do altar do Senhor, recebendo as ofertas e levando ao Senhor Deus aquilo que o povo trazia, eles estavam pecando contra Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles eram filhos de Belial, eles eram ladrões, porquanto roubava aquilo que trazia na casa de Deus, se prostituíam diante da casa do Senhor. Por conta disso, Deus então vai mandar um profeta até a casa de Eli, para trazer à casa de Eli uma palavra de juízo, porquanto o Deus de Israel, que é o mesmo Deus da igreja, ele zela pela sua palavra, ele zela pelo seu nome, ele zela pela sua santidade, ele zela pelo seu povo, ele zela pela sua igreja, ele zela pelo culto que é trazido para ele. Porquanto nesta noite aqui reunidos, meus amados irmãos, nós viemos para sermos alimentados pela palavra de Deus, mas antes nós viemos aqui trazer o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E nós vemos então que Deus vai falar para Eli: Eli, eu escolhi a tua casa, eu escolhi teu pai, teus filhos, para que pudesse ministrar diante da minha presença.
mas porquanto você não tem me honrado, mas tem me desprezado, Deus vai dizer: longe de mim, que você e a sua casa continue ministrando diante de mim. Diz o versículo de número 30, porém, os que me desprezam serão envilecidos. E nós vemos então, meus amados irmãos, que diante disso, nós vamos ver uma outra pessoa que vai aparecer neste contexto bíblico. É um jovem, entre 13 e 14 anos, a qual a sua mãe pediu a Deus, porquanto ela era estéril, e Deus concedeu e lhe deu este filho por nome de Samuel. Quando chegou no tempo do desmame, diz a Bíblia Sagrada que ela foi até o templo para pagar o voto, e assim então deixou Samuel para que pudesse ali estar na casa do Senhor, porquanto Ana o tinha entregado ele por toda a sua vida, e sobre Samuel também estava o voto de Nazireu. Nós lemos uns versículos aonde nós vemos o ambiente espiritual que Israel enfrentava naquele momento, por conta da negligência de Eli, que era o sacerdote, por conta dos pecados de seus filhos, Finéias e Ofni. Diz a Bíblia que naqueles dias a palavra de Deus era escassa e era de muita valia. A Bíblia está nos dizendo que naquele tempo Israel, apesar de ir ao templo, apesar de estar diante da presença do Senhor, eles estavam famintos, porquanto não era ministrado a eles, não se ouvia Deus falar com eles. Eles iam até o tabernáculo, eles iam até o lugar aonde Deus ordenara a Moisés fazer, para que ali representasse a presença de Deus no meio do seu povo. E ali estavam objetos aonde cada um tinha uma representação, uma figura que apontava para Cristo Jesus e aquilo que Ele fez e realizou na nossa vida. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, a qual está descrito no livro de Levítico, capítulo 27, do versículo 2 até o 4, quando Deus ali vai ordenar para que os levitas pudessem então ordenar o tabernáculo, trabalhar no tabernáculo, fazer com que o tabernáculo fosse bem conduzido, tudo que ali fosse feito para a glória de Deus. E um dos requisitos de Deus é que a lâmpada da casa do Senhor não poderia se apagar. Se a lâmpada se apagasse, haveria um grande prejuízo espiritual para o povo de Israel. E nós vemos então, nos versículos ao qual nós estamos lendo, que Samuel foi deitar-se antes que a lâmpada, aleluia, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Quando se entrava no pátio do tabernáculo, encontrava-se o altar do holocausto, aonde eram oferecidas ali as ofertas e também a oferta de expiação, aonde o sacerdote, com a sua túnica, a sua turba, ali então sacrificava aquele animal para expiar os pecados do povo. Após ali degolar aquele animal, pegar o sangue e colocar numa bacia, e aquele animal então ser queimado em cima do holocausto. O sacerdote pegava aquela bacia de sangue e ia até ao tabernáculo, e antes de entrar no lugar santo, ele trocava as suas vestes, se lavava-se na pia do cobre, e quando ele entrava no lugar santo, à sua direita estava a mesa dos pães da
preposição que apontava para Cristo Jesus, aquele que sacia a fome do homem. Aleluia, o pão da vida. De frente para ele estava o altar do incenso, aonde representa as orações do santo diante do Senhor Deus. À sua esquerda estava a lâmpada com 7 hastes, aonde, quando nós lemos em João capítulo 8, versículo 2, Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. O mundo a qual nós vivemos é um mundo que vive em trevas. O mundo a qual nós vivemos é um mundo que anda na escuridão. Mas existe Jesus Cristo, que é luz. E essa luz, ela reluz neste mundo através de um povo que foi comprado, lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, a qual tem por nome igreja, que está neste mundo para brilhar, para que aqueles que estão em trevas possam um dia ser alcançados pelo poder do evangelho da salvação. E aí, diante do altar do incenso, existia então ali aquela cortina, e dentro estava a arca da aliança. Sobre a arca da aliança estava o propiciatório, aonde o sacerdote jogava o sangue para expiar o pecado dos homens, para que então fosse propício a receber as bênçãos do Senhor. Mas a lâmpada estava apagada. Porque a lâmpada estava apagada, 3 coisas aconteceu nesse tempo. 3 notícias terríveis aconteceu no tempo de Eli, por causa da negligência de não deixar acesa a lâmpada. E eu quero que você e eu compreendam uma coisa: Deus hoje não mais habita em templos feitos por mãos humanas. Quando Jesus Cristo morreu, 3 dias ficou e ressuscitou e ascenderam ao céu, ele trouxe uma promessa dizendo, aleluia, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Através do sangue de Cristo Jesus, nós fomos tornados templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em mim e mora em você. Ele faz morada em mim e faz morada em você. Então eu e você, meu amado irmão, temos a obrigação de não permitir que a lâmpada se apague em nossa vida. A chama tem que continuar acesa. A chama do Espírito Santo tem que manter-se acesa na minha e na sua vida. Por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada diz que quando ouvir-se a voz do noivo dizendo, aleluia, o noivo está chegando, a lâmpada tem que estar acesa, o óleo tem que estar na botija para participar do cortejo que vai adentrar a bordas do Cordeiro. Precisa de luz, precisa de óleo, precisa da lâmpada acesa em nossas vidas. Capítulo 4 diz do livro de Samuel que os filisteus se colocaram em combate a Israel. No primeiro combate, 4.000 homens perderam a sua vida. Israel sai derrotado. Então alguém diz assim: nós fomos derrotados porque a arca do Senhor não estava aqui conosco. Nós saímos envergonhados porque a arca do Senhor não está aqui conosco. Então mandaram até Siló. Ó Finéias, pega a arca do Senhor e leva até o arraial. Mas eles esqueceram. Que a lâmpada estava apagada.
Eles levaram a arca, mas esqueceram que a lâmpada estava apagada. E quando ali eles chegam, diz a Bíblia que houve um tremor na terra diante da gritaria, do alvoroço que Israel fez, porque a arca chegou no arraial. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando eles se colocaram em batalha, mais 30.000 homens morreram. A primeira notícia que eu vejo aqui, a primeira triste notícia que eu vejo aqui, porque a lâmpada está apagada, é que 34.000 homens morreram. Ei, nós vivemos em uma cidade aonde há milhares de pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus. Estão andando em trevas. O inimigo está em batalha para matá-las. E o Senhor Deus chamou a mim e a você para brilhar nesta terra. O teu vizinho, o teu parente, aquele que trabalha contigo, ele precisa ver a luz do Espírito Santo na sua vida, para que a vida dele seja salva. A lâmpada não pode se apagar. A lâmpada precisa manter-se acesa sobre a nossa vida, porque se apagar, a morte terá vitória. 34.000 homens morreram, 34.000 mulheres ou crianças, viúvas, filhos órfãos. Por quê, pastor? Porque a lâmpada estava apagada. Mas não foi somente isso. A Bíblia Sagrada diz que além daqueles 1.000 homens morrerem, os filhos de Eli também morreram. Isso me choca. Entenda bem. O que estava sobre a Bíblia Sagrada nos mostra, em outros textos bíblicos, que quando Israel ia para a batalha, os sacerdotes colocava a arca sobre os seus ombros, iam à frente do exército, e ali eles estavam dizendo: o Senhor Deus vai à nossa frente. Tocavam-se as buzinas. Quantos livramentos o Senhor Deus deu ao seu povo. E agora, aqueles 2 homens, aqueles 2 filhos, perderam as suas vidas. Ei, meu amado irmão, entenda bem isso. Eu não sei quem estaria aqui nesta noite, eu não sei quem está me assistindo, mas há uma palavra para ti nesta noite. Deus está falando conosco, dizendo: olha a tua casa, os teus filhos, para que continuem vivos, para que tenham vida, para que haja proteção. É necessário que a chama, que a lâmpada esteja acesa na tua vida, esteja acesa dentro da tua casa, para que a morte não tenha vitória. É necessário que a lâmpada esteja acesa. Nós vemos então que chega então alguém para avisar a Eli, e vai dizer a Eli: Eli, Israel perdeu a batalha, 34.000 homens morreram. Eli, os seus filhos perderam as suas vidas. Com aquela notícia, ele não suporta, cai para trás, quebra o pescoço e morre. Mas mais ainda, dentro dessa notícia, vai dizer o seguinte: a arca do Senhor foi tomada. O símbolo da presença de Deus foi tirada
porque a lâmpada estava apagada. A presença de Deus foi tirada. E é interessante que quando você for ler mais para frente, quando um dos descendentes, um dos sacerdotes, um da casa de Levi, vai ser perguntado para ele: aonde está a arca? E ele vai dizer: faz mais de 20 anos que eu não vejo a arca, que eu não tenho a presença de Deus na minha casa. Tudo porque a lâmpada estava apagada. Mas nesta noite, meus queridos e amados irmãos, o Senhor está aqui conosco para nos dizer que ainda há solução. O Espírito Santo de Deus se faz presente conosco aqui nesta noite. E se a lâmpada apagada, o Senhor há de trocar o chumaço, há de colocar azeite. O Espírito Santo está aqui para acender a chama dentro do teu coração e da tua vida. Você que é batizado com o Espírito Santo, que não mais fala em línguas estranhas, Ele está aqui nesta noite para te renovar, para te restaurar, para te dar vitória nesta noite e mudar esta situação. Você que não é batizado com o Espírito Santo, Jesus Cristo está aqui nesta noite e Ele tem poder para te batizar, Ele tem poder para te encher, para você falar em línguas estranhas. Amém. Permita que a lâmpada se acenda sobre a sua vida. Derinde que dá suribegas, rabagashar madagasui que repalava, shuri que rendalabasia. Aleluia, mas lá na frente, no livro de Samuel, nós vamos ver que os filisteus voltaram novamente para guerrear contra Israel. Samuel, já adulto, vai chamar o povo de Israel e vai dizer: olha, convertei-vos, arrependei-vos e vamos fazer um concerto com o nosso Deus. E ali eles fizeram um concerto com Deus, levantaram um altar. Ali então Samuel sacrificou ao Senhor, ungiu o altar e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e Deus deu vitória ao seu povo. Entenda, Deus está aqui para restaurar, para renovar, para levantar, para avivar. Você que é rabachuri candarabácia, que não fala mais em línguas estranhas, creia que o Senhor está aqui para te visitar, para renovar a sua vida, para acender a chama do Espírito Santo sobre a sua vida aqui nesta noite. Fiquemos de pé, por favor. Faz tempo que eu não canto esse corinho. Pelo menos a primeira estrofe vou tentar cantar. E eu quero orar com você depois. Diz assim, ó: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. Às vezes que não é ninguém, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu quero convidar você, pode continuar tocando, por favor, tocando esse hino. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pelos nossos irmãos, se permitir. Irmão Eda, a sua esposa que estarão viajando, o irmão Vanderlei que estará mudando. Quero orar. Vem aqui, irmão. Quero orar pelo Senhor. Tiago, traga seus filhos aqui, meu santo. A Manuela e o Orlando, que esta semana estarão se mudando para se preparar, para mudar ali para a França. Vamos orar por elas, para que Deus possa estar abençoando. Mas eu quero orar também nesta noite por você que precisa de uma renovação espiritual. Eu quero orar por você, quem não é batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizado com fogo e com Espírito, e eu creio que Jesus Cristo é poderoso para batizar. Eu convido você a vir aqui à frente, que eu quero orar por ti. Eu quero orar por você que é batizado, mas faz tempo que não fala línguas estranhas. Vem aqui que eu quero orar por ti nesta noite. Eu quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida aqui nesta noite. Quem batiza é Jesus. Quem renova é Jesus. Aleluia. Disse João Batista: eu vos batizo com água, mas virá um outro após mim, que vos batizará com o Espírito e com fogo. E Ele está presente aqui nesta noite. Aleluia. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, aleluia, é poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida, para que nós possamos vencer as dificuldades, as adversidades. O Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos ajuda, aleluia. Mas o Senhor Deus, nesta noite, Ele quer que a chama do Espírito esteja acesa sobre a sua vida. E eu quero orar por você nesta noite. Quero perguntar a alguém conosco nesta noite que quer receber a Cristo Jesus como Salvador da sua vida, ou quer voltar para os caminhos do Senhor e reconciliar-se com Jesus. Alguém nesta noite que queira aceitar a Cristo Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, ou queira reconciliar com Jesus. Alguém? Muito bem. Eu quero orar pelos nossos irmãos que aqui estão. Convidar os nossos obreiros para impor as mãos sobre os nossos irmãos. Aleluia. Nos ajude aqui, para que nós possamos estar orando por eles. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está nos céus, pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos que estarão viajando, Senhor. Vai guardando, vai protegendo. Ó Deus, irmão Eda, sua esposa, irmã Isabel, nesta viagem ali, ó Pai querido, para os Estados Unidos, levando em paz, em segurança, guardando. Deus amado, irmão Vanderlei e irmã Ana, que estarão se mudando, abençoa a vida dos teus servos, vai dando vitória, Senhor. Pai querido, apresentamos, ó Pai amado, a Manuela, o Orlando, Senhor, estas crianças, guarda-os, proteja, Senhor, nestas viagens que estarão fazendo ali e mudando para aquele país. Que esta semente que está em seus corações, Senhor, aleluia, possa crescer, e que mesmo distante, Deus, tu possa cumprir o teu propósito na vida destas crianças. Abençoe, Deus amado, a eles. Abençoe a eles, ó Pai querido, e cumpra o teu propósito na vida deles. Aqui estão os nossos irmãos. Ó Senhor, renova
Renova, Pai querido, com teu Espírito Santo. Aqueles que não são batizados, batiza nesta hora. Derrama do teu Espírito Santo sobre cada um deles, Senhor. Acenda a chama nos seus corações. Acenda, Senhor meu Deus, a chama em seus corações, Senhor. Que teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nestas vidas. Ranagaia suikedekasu kederabácia. Rito rica torecanormanácia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, vai enchendo com teu Santo Espírito, vai enchendo com teu Santo Espírito, vai enchendo com teu Santo Espírito. Enche, Senhor, com teu Espírito Santo. Enche, Deus, com teu Espírito Santo. Enche, Senhor, com teu Santo Espírito. Vai enchendo, vai enchendo. Rabai gashuica retelassi. Vai visitando estas vidas nesta hora, Pai. Eu creio e que a chama do teu Espírito Santo esteja sobre o teu povo, esteja sobre a tua igreja. Não deixe apagar, ó Pai querido, a lâmpada da casa de Deus. Não permita que se apague, Senhor, nos lares, nas casas da vida, mas que esta chama, Senhor, esteja acesa e flamante em cada vida e em cada coração. Pai querido, Deus bendito e santo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai querido, nesta noite, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Estamos indo para o encerramento.